Nas terras que banham o rio Nilo se desenvolveu uma das maiores civilizações do passado. Sabemos que são muitos enigmas que cercam o Antigo Egito, mas vamos destacar algum destes que te fará pensar sobre a origem desta civilização misteriosa. Os antigos egípcios podiam voar? Essa é uma das perguntas que podemos responder só depois de ver essa figura de madeira. Foi encontrada em 1898 em um túmulo da antiga necrópole de Saqqara. Até que 60 anos depois perceberam características peculiares como de um pássaro, de tal modo que esse modelo simula perfeitamente as condições de um avião. Conta com uma incrível aerodinâmica e o mais incrível está na sua cauda, que está na posição vertical. Essa é muito importante para estabilizar o voo das aeronaves modernas. O pássaro tem uma descrição com o termo Padmen, o regalo de Amon, que na verdade se trata do deus egípcio do vento. Bem, este objeto foi classificado como 6347, estava no Museu do Cairo, mas foi retirado de lá há muitos anos. Já no Templo de Luxor temos algumas imagens polêmicas. Podemos ver o deus Min, conhecido como chefe do céu ou abridor de nuvens. É considerado o deus da fertilidade, e ele é representado como um homem de pele negra ou verde, com um pênis ereto e uma coroa com 2 plumas longas. Se olharmos mais de perto para essa imagem, podemos observar o que parece ser uma espécie de espermatozoide saindo do deus. Será que se trata de um espermatozoide? Se sim, como sabia de sua existência no Antigo Egito? Sabemos que os espermatozoides não são visíveis a olho nu, e para vê-los precisamos de um microscópio. Os egiptólogos dão explicações superficiais sobre o significado dessa imagem e dizem que na verdade se trata de um jarro derramando água. Pode ser possível? Claro, mas vejamos no mesmo tempo, e lá encontramos outra cena que derruba essa interpretação. Se fosse um jarro derramando água, como poderia segurar o objeto pela parte onde cai a água? Se voltarmos para a hipótese de ser um espermatozoide, talvez seja possível que essa cena seja uma representação de um procedimento de inseminação artificial. Interessante é que no mesmo tempo encontramos esses baixos relevos que alguns especialistas associaram a instrumentos médicos cirúrgicos. Estamos fechados a algumas interpretações ou essas imagens mostram do que realmente foram capazes os antigos egípcios? Se existe algo que marca quem foram os antigos egípcios é a precisão em esculpir e cortar rochas. Algumas com dureza extrema, como o granito, o que prova que usaram ferramentas de cobre ou bronze, conforme encontrado em vários vestígios arqueológicos. Não se sabe quais ferramentas usaram para fazer as perfurações cilíndricas, porque são muito precisas, ou muito menos as técnicas que usaram para fazer gravuras feitas em pedras com grandes detalhes. Fato é que criaram incríveis peças com materiais tão duros quanto o granito e o basalto. Ou será que tiveram uma ajudinha extra de alguém que conhecia sobre tecnologia avançada? Um ótimo exemplo são as gravações feitas no Templo de Karnak, onde mostra um corte perfeito sem qualquer desvio na rocha de granito. Uma linha reta que entra na rocha. Não se trata de 2 blocos unidos, mas de um corte único, com alguns centímetros de profundidade. A dificuldade desse corte é enorme ainda para nós, na atualidade. O que seria possível fazer isso somente com uma serra diamante. No templo da deusa Hathor podemos ver representações das famosas lâmpadas de Dendera, imagens que mostram várias partes de um mecanismo elétrico para operar a lâmpada. Em seu interior podemos ver o filamento que é representado por uma cobra ou serpente. Ao lado vemos uma flor de lótus, onde há um cabo ou uma haste da flor que se conecta a uma bateria onde é energizada ou armazenada. Outro exemplo é o pilar de Djed. É um fato que grande parte dos corredores subterrâneos do Egito estão em completa escuridão. No entanto, são várias as interpretações sobre seus hieróglifos que podem nos ajudar a desvendar seu verdadeiro significado. De acordo com Gabriel Silva, egiptólogo e pesquisador, os hieróglifos não foram traduzidos da maneira correta. O que fizeram, na verdade, foram apenas interpretações fonéticas, a maioria especulativa. Segundo ele, nos mentem quando dizem que tudo está traduzido. Ele acrescenta que algumas são teorias tão absurdas como a ideia de resumir as pirâmides em meras sepulturas e que, na verdade, não avaliaram outros elementos mais complexos, apenas descartaram. Mas, na verdade, seria algo mais complexo ou fruto da imaginação das pessoas? Bem, se nos voltarmos ao Museu de Turim, na Itália, podemos ver o conhecido cânon real ou papiro de Turim. Este objeto não foi feito com tecnologia incomum, mas seus registros desmantelaria toda a história cronológica do Antigo Egito. Mas por quê? Porque o papiro lista cada rei que governou o Antigo Egito, desde sua origem, duração de seus reinados, em anos, meses e dias. Inclui também períodos dos reinados dos seguidores dos deuses e dos semideuses como Horus. Mas afinal, quem foram os antigos deuses?
Alienígenas? Antigos astronautas? Como é possível que estivessem nos diversos períodos de governo? A última parte é nada mais que mitologia para os egiptólogos ortodoxos, porém poderia confirmar a teoria de Valbert Val acerca das pirâmides de Gizé. Ele diz que as pirâmides foram construídas como um reflexo da constelação de Órion, quando brilhava justamente em cima das terras banhadas pelo rio Nilo por volta de 10.500 a.C. Existem mais evidências, como a Pedra de Palermo, que mostra o reinado do deus egípcio Maleton, que confirmaria um passado bem mais antigo, assim contradizendo as datas pré-estabelecidas. Na verdade, são muitos objetos que provam que a história está muito mal contada, porém inacessível para a maioria. Já imaginaram quantas coisas ainda nos falta descobrir?